Olá pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você que acompanha o LAC Cursos. Chegando novamente aqui na área o professor Edenilson Moraes para conduzir mais esta super aula de história preparatória para o concurso da Polícia Militar de Pernambuco. Desta vez a gente vai fazer uma análise sobre a ocupação pré-colonial das terras pernambucanas. Ou seja, a gente vai fazer um enfoque todo especial abordando a chamada pré-história pernambucana, que está dentro da pré-história brasileira. Você sabe muito bem que denomina-se pré-história o período anterior ao advento da escrita. No caso da pré-história brasileira, a gente tem uma delimitação um pouco diferente. E qual é, professor Edenilson? Qual é essa tal delimitação que é um pouco diferente da chamada pré-história brasileira? Pessoal, denomina-se pré-história brasileira o período que está compreendido entre o povoamento deste território, que atualmente chamamos de Brasil, e o advento do início da colonização portuguesa, ou seja, a conquista portuguesa desse território. Portanto, meus amigos, olha um detalhe importantíssimo para o seu aprendizado. A pré-história brasileira vai do povoamento desse território, aí existem uma série de pesquisas arqueológicas até com datações conflitantes. Algumas apontando para, no mínimo, 10 mil anos, outras apontando já para 20 mil, 30 mil, e algumas apontando, inclusive, para 50 mil anos, aproximadamente, a data de povoamento desse território. Território que hoje nós conhecemos como Brasil. Durante a chamada pré-história brasileira, pessoal, desenvolveram as chamadas sociedades ágrafas. Vem cá, professor, me explica aí o que são sociedades ágrafas. Meus caros, minhas caras, denomina-se sociedade ágrafa aquele tipo de sociedade que não desenvolveu nenhuma forma de escrita. Os povos ameríndios que estavam aqui na América, quando da chegada dos conquistadores europeus, não dominavam códigos de escrita. Portanto, eram sociedades ágrafas. Então isso significa que eles não têm história, não é isso, professor? Claro que não. Esses povos que habitaram o território da América, que habitaram o território brasileiro e, é claro, habitaram o território pernambucano, possuíam muita história. O seu modo de vida, os seus costumes, os seus hábitos próprios, as suas formas de se relacionar, até mesmo as guerras que existiam entre diferentes grupos tribais, tudo isso faz parte da história desses povos que habitaram primordialmente o território brasileiro e também as terras que seriam doravante chamadas de Pernambuco. Tudo bem, pessoal? Beleza, então são diversas, são várias, são dezenas de sociedades indígenas, chamadas de ameríndios, que se estabeleceram então na América no período anterior à conquista europeia. Bem, arqueólogos, antropólogos, paleontólogos, historiadores, enfim, uma série de estudiosos da chamada pré-história brasileira tentam buscar fragmentos, tentam buscar comprovações, evidências, vestígios da passagem do homem pré-histórico por essas terras. E tentam comprovar como era o modo de vida, a socialização desses grupos humanos. Esses pesquisadores chegaram à conclusão de que o homem americano ele chegou a este continente após sucessivas migrações. Ora, professor, e por que aconteciam tais migrações? Pessoal, essas migrações ocorriam em busca de condições mais estáveis de alimentação, em busca da sobrevivência. Eram basicamente grupos de caçadores-coletores. Portanto, em busca de alimentos, em busca de melhores condições de vida, eles vão então para outras regiões do mundo.
De acordo com pesquisas arqueológicas, você bem sabe, o homem teria surgido no continente africano. E de lá ele teria ido para a Europa, para a Ásia, para a Oceania e, por último, teria atingido o continente americano. Como a gente pode ver neste mapa exposto na tela para os senhores, os possíveis caminhos de chegada do homem à América. Você pode ver por essas setas que são várias hipóteses do povoamento da América. Nós temos basicamente três correntes principais. A corrente asiática, aquela que aponta que os grupos humanos teriam aproveitado a última fase de glaciação e atravessado o Estreito de Bering, passagem entre o continente asiático e o continente americano, e a partir dessa porção norte da América começaram um lento processo de povoamento de toda essa massa continental que a gente conhece hoje como América. Essa é a chamada corrente asiática. É a única hipótese do povoamento da América? Lógico que não. Existem outras hipóteses que também são trabalhadas, que também são aventadas pelos estudiosos do tema. Temos, por exemplo, a corrente malaio-polinésia, que os grupos humanos teriam saído aqui dessa região da Polinésia e atravessado o Pacífico em primitivas embarcações num período que foi relativamente longo até chegar aqui na América Central, no que hoje conhecemos como América Central, e também aqui no litoral oeste da América do Sul, onde está a Cordilheira dos Andes. Temos ainda uma terceira hipótese, que seria a corrente australiana, que também, através da navegação pelo Pacífico, teria alcançado a costa oeste da América do Sul, ou seja, a Cordilheira dos Andes. Então essas são as hipóteses do povoamento, da chegada dos grupos humanos ao continente americano. Existem pesquisas, como eu disse anteriormente, que tentam comprovar que há pelo menos 30 milênios, ou seja, 30 mil anos, grupos humanos já estavam estabelecidos aqui no Brasil. Nied Guidon, grande arqueóloga que trabalha, que tem pesquisas interessantíssimas lá no Nordeste brasileiro, que desenvolve grandes pesquisas no Parque Nacional Serra da Capivara, tenta comprovar que grupos humanos já habitavam o território que hoje nós conhecemos como Brasil há cerca de 50 mil anos. Portanto, são pesquisas arqueológicas que viriam para revolucionar completamente o estudo da chamada pré-história americana, da pré-história brasileira também. Pois bem, senhoras e senhores, moças e rapazes, meninos e meninas, mas o que nos interessa basicamente na aula de hoje é buscarmos os principais vestígios da ocupação humana em terras pernambucanas. É isso que a gente está buscando hoje. A gente quer encontrar as pegadas do homem pré-histórico pernambucano, o homem que habitou esse território. Então existem muitas evidências, muitos vestígios da passagem dos grupos humanos pelo território que hoje conhecemos como Pernambuco, pessoal. Existem, portanto, muitas pesquisas, muitos estudiosos que dedicam boa parte de seu tempo, de seu esforço acadêmico, buscando esses vestígios, estudando fósseis, estudando, por exemplo, as famosas pinturas rupestres, para conseguir evidências científicas da passagem dos grupos humanos pelas terras pernambucanas. Essas pesquisas demonstram que há pelo menos 11 mil anos já existiam grupos humanos habitando Pernambuco. Seriam grupos pouco numerosos, seriam basicamente comunidades clânicas, grupos tribais de poucos indivíduos, em torno de 50 a 100 indivíduos por clã, por tribo, que estavam reunidos. Principalmente na região do Bom Jardim, que é um dos locais onde se encontram sítios arqueológicos.
Sítios arqueológicos são locais que registram a evidência da passagem de grupos humanos em tempos remotos. Existem fósseis que são encontrados, existem fragmentos de cerâmica, existem fragmentos de fogueira fossilizada, existem as famosas pinturas rupestres, que são aquelas inscrições feitas nas paredes das cavernas, que serviam basicamente para demonstrar o cotidiano do homem desse período histórico em que nós estamos estudando, que é o período da pré-história. Nessa fase da pré-história, pessoal, que a gente pode definir a pré-história com dois períodos bem específicos, em se falando da pré-história brasileira. A gente tem o Paleolítico, ou seja, a chamada Idade da Pedra Lascada, e temos também o período chamado de Neolítico, pessoal, que significa Idade da Pedra Polida. Durante a fase do chamado Paleolítico, moçada, ou Idade da Pedra Lascada, desenvolveram-se basicamente grupos de caçadores-coletores aqui na nossa pré-história. Eles tinham os seguintes comportamentos: nomadismo, ou seja, eles tinham constante deslocamento. Olha, quais são os motivos que provocavam esses sucessivos deslocamentos desses grupos humanos? Claro que esses grupos humanos viviam se deslocando de um lugar para o outro em busca de manter condições da sua sobrevivência. Eram grupos de caçadores, de coletores. Portanto, quando escasseava a caça, a pesca ou a coleta, esses grupos precisavam se deslocar para uma outra área que garantisse a sobrevivência desse grupo. Isso é muito fácil de compreender. Aqui estão as atividades, as principais atividades desenvolvidas nesse período: a caça, a pesca e a coleta de frutos, a coleta de raízes. Esses grupos humanos produziam aí instrumentos feitos de pedra polida e de ossos. Chegaram a produzir, por exemplo, o arco, a flecha, a boleadeira, para que eles pudessem ter caçadas mais bem sucedidas, para que eles conseguissem se tornar grandes caçadores e dessa maneira pudessem garantir a sobrevivência do grupo. Tudo bem? Então, grupos de caçadores-coletores. Em Pernambuco, na sua pré-história, registra-se grandes grupos de caçadores-coletores. Aí, pessoal, por volta de 4.000 anos antes de Cristo, aconteceu uma coisa muito importante na pré-história brasileira, que é justamente a chamada Revolução Neolítica. O que vem a ser a Revolução Neolítica? Ora, isso é muito importante. É uma fase histórica em que se dá o desenvolvimento da agricultura, pessoal. Por que isso foi tão importante? Isso foi importante porque garantiu aos grupos humanos fontes mais estáveis de alimentos, gente. Garantiu aos grupos humanos condições melhores de sobrevivência. Ocorre, por exemplo, nessa fase, a domesticação da mandioca. São grupos humanos pré-históricos brasileiros, os chamados paleoíndios, que vão promover a domesticação da mandioca, tornando-a comestível, conseguindo fontes cada vez mais estáveis de alimentação. Fato que aos poucos, eu disse aos poucos, gradativamente vai contribuindo para um processo gradual de sedentarização humana. Ou seja, os grupos passam a se estabelecer por mais tempo em uma determinada região. O que obriga esses grupos a se fixar mais constantemente em uma determinada área? O que os obriga, evidentemente, são as atividades agrícolas.
Eles começam a cultivar, por exemplo, a mandioca. Então isso vai obrigar aqueles grupos humanos a terem comportamentos um pouco mais sedentários. Não significa dizer que esses grupos humanos vão se fixar definitivamente. Os deslocamentos vão continuar a existindo. Por quê? Porque esses grupos humanos não vivem exclusivamente da agricultura, pessoal. Eles viviam também de outras atividades, tais como a caça, a pesca, a coleta. Sendo assim, eles continuam se deslocando, porém, esses deslocamentos são menos contínuos. É uma menor incidência desses deslocamentos. Tudo bem? Show de bola até aqui? Beleza? Temos também grupos de agricultores ceramistas que vão se desenvolver nesta fase da pré-história brasileira com um maior controle da produção alimentar, fato que diminui o nomadismo. Foi o que eu falei para vocês agora há pouco. A revolução neolítica, a domesticação das plantas, contribui para melhores condições de alimentação dos grupos humanos, mas não evita por completo o processo de deslocamento, diminui sensivelmente o nomadismo, perfeito? Mas não elimina completamente. Eles vão cultivar, entre outros produtos, o milho, o feijão e a mandioca. Pernambuco, pessoal, um outro aspecto importantíssimo no seu estudo é verificar a existência de inúmeros sítios arqueológicos. Você já cansou de saber que sítios arqueológicos são locais que registram evidências, vestígios da passagem humana através do tempo cronológico, através da história. Então, um sítio arqueológico pré-histórico, por exemplo, registra o quê? Artefatos produzidos por esses grupos humanos, restos de ossos fossilizados, são fósseis, por isso ficaram resistentes ao tempo. Fogueiras fossilizadas. Tem também as chamadas pinturas rupestres, que vocês bem sabem o que são. Aquelas inscrições que eram feitas na parede das cavernas, tá ligado? Ou seja, retratavam cenas do cotidiano, cenas de caçada principalmente. As pinturas rupestres são uma importante fonte de pesquisa para arqueólogos, paleontólogos, historiadores, antropólogos, que estudam, que procuram compreender o comportamento do homem pré-histórico brasileiro. Em Pernambuco, por exemplo, a gente pode citar no município de Buíque a existência de vários sítios arqueológicos. Eu posso citar aqui para você alguns deles. Aqui estão Cariris Velhos, Pedra, Afogados da Ingazeira, além do município de Brejo da Madre de Deus, que registra a famosíssima Furna do Estrago. Então, esses são os principais sítios arqueológicos localizados no estado de Pernambuco. Você sabe muito bem que os sítios arqueológicos pré-históricos existem em boa parte do território nacional e são preservados por lei. São patrimônio cultural brasileiro. São preservados pelo IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, pessoal. Em Pernambuco, por exemplo, existem sítios arqueológicos, a exemplo da região de Bom Jardim, que registra a ocupação humana superior a 11 mil anos. Legal? Muito bem, pessoal. Um outro detalhe importantíssimo que tem que fazer parte da pauta de seus estudos é um tema que pode ser cobrado, é um tema potencial para aparecer na sua prova, que vem chegando por aí, diz respeito à criação do Parque Nacional do Catimbau, que aconteceu no ano de 2002 e atenção para esse detalhe, atenção para essa observação muito importante. O Parque Nacional do Catimbau, gente, é o segundo maior parque arqueológico do país, pessoal. Segundo mais importante parque arqueológico do Brasil.
fica atrás apenas do Parque Nacional da Serra da Capivara, onde a arqueóloga Niede Guidon desenvolve os seus trabalhos, que é o mais importante do Brasil. Mas o Parque Nacional Serra do Catimbau é o segundo mais importante parque arqueológico do Brasil, pessoal, que engloba as áreas do Agreste e do Sertão Pernambucano, ao longo dos municípios de Buíque, Ibimirim e Tupanatinga. O que nós encontramos lá no Parque Nacional do Catimbau? Podemos encontrar, por exemplo, pinturas rupestres, que são aquelas inscrições que eram feitas nas paredes das cavernas, que eram feitas nas rochas, retratando cenas do cotidiano do homem, dos grupos humanos desse período pré-histórico brasileiro, realmente citando principalmente as chamadas caçadas. Alguns estudiosos do assunto vão dizer que as pinturas rupestres mostravam não apenas o cotidiano, o dia a dia dos grupos humanos, mostravam também uma espécie de magia simpática. Era uma espécie de simpatia, uma espécie de feitiço, vamos dizer assim, que esses grupos humanos faziam retratando aquelas cenas de caçada, porque eles esperavam materializar aquela cena, esperavam que aquilo pudesse acontecer, aquilo pudesse se realizar. Então, quando eles retratavam uma cena de caçada, eles esperavam obter sucesso nessas caçadas. Por essa razão, você pode dizer, então, que as pinturas rupestres, além de representar o dia a dia, o cotidiano, o modo de vida desses grupos humanos, também tinham uma função mágica. Uma função mágica de conseguir êxito, conseguir sucesso nas caçadas. Fica a dica aí, pessoal. Além de muitos artefatos, olha aí, artefatos produzidos pelos grupos humanos, que tem pelo menos 6.000 anos de história. Daí você já verifica a importância histórica, a importância cultural que possui essa região de Pernambuco, o Parque Nacional do Catimbau, porque é lá que se encontram grandes evidências da passagem dos grupos humanos, antes mesmo do advento da colonização. Uma outra área importantíssima aí que registra vestígios arqueológicos da chamada pré-história pernambucana, pessoal, é essa aqui, ó. Furna do Estrago, atenção para a Furna do Estrago, um abrigo natural de rochas localizado no município de Brejo Madre de Deus. Você já percebeu que os municípios de Buíque e Brejo Madre de Deus têm importantes sítios arqueológicos, no caso aqui da Furna do Estrago, pessoal, que marca a ocupação por mais de 10.000 anos. Ocupação por mais de 10.000 anos, e uma característica bem interessante desses grupos humanos que habitaram a Furna do Estrago era a prática da antropofagia, ou seja, eram grupos que faziam ingestão de carne humana, exatamente, prática de antropofagia igual ingestão de carne humana, alguns chamam de canibalismo, tudo bem? E havia também uma divisão social relativamente acentuada entre esses grupos que habitavam a chamada Furna do Estrago. Bom, pessoal, em relação à ocupação pré-colonial das terras pernambucanas, a gente tem o chamado período pré-duartino. Atenção para um conceito muito importante, pessoal. Os grupos humanos, os grupos indígenas que habitavam as terras pernambucanas antes mesmo do advento da chegada dos colonizadores europeus, 1500, a chegada da expedição de Cabral, e posteriormente, lá 1534, quando foi criado o sistema de capitanias hereditárias,
e o primeiro capitão donatário de Pernambuco foi justamente o Duarte Coelho, as populações que habitavam esse território pernambucano vão ser chamadas pelos estudiosos de comunidades pré-duartinas, ok? Ou seja, são os grupos que se desenvolveram na região antes da chegada de Duarte Coelho. Lembrando que Duarte Coelho, moçada, foi o primeiro capitão donatário da capitania de Pernambuco. Legal? Então, se dentro da história ou da pré-história americana a gente tem os povos pré-colombianos, por que pré-colombianos? Antes da chegada de Cristóvão Colombo à América, que foi 12 de outubro de 1492. Dentro da pré-história brasileira, a gente tem o quê? As comunidades pré-cabralinas, isto é, as comunidades anteriores à chegada de Pedro Álvares Cabral. Em relação a Pernambuco, que a gente vai ter comunidades pré-duartinas. Significa que desenvolveram-se na região antes da chegada do donatário Duarte Coelho. Beleza? Quem eram esses grupos? Eram grupos de caçadores-coletores. Então eles viviam basicamente dessas atividades extrativas. Eles não produziam o seu próprio alimento, basicamente viviam da extração dos recursos que a natureza oferecia. Eles eram apenas extrativistas, viviam da caça, da pesca e da coleta de frutos e raízes. Outro detalhe importante, essas comunidades pré-coloniais pernambucanas não detinham o domínio da cerâmica. Atenção, eles não eram ceramistas, eram grupos de caçadores, coletores, habitavam basicamente em cavernas, tinham o hábito de registrar o seu dia a dia, o seu cotidiano, os seus costumes na parede das cavernas através das citadas pinturas rupestres. Praticavam, pessoal, olha só outro detalhe importantíssimo, praticavam uma religião politeísta animista. O que significa isso, professor? Significa que esses grupos ameríndios tinham vários deuses e esses deuses possuíam uma estreita relação com as forças da natureza. Há uma ligação entre essas divindades, essa espiritualidade indígena com as forças da natureza. Então são esses grupos humanos que vão se estabelecer nas terras pernambucanas, isso muito antes da chegada do colonizador europeu. Então serão basicamente grupos do tronco Tupi-Guarani que estarão localizados basicamente na faixa litorânea, no litoral e na Mata Atlântica. Nós vamos ter aqui nessa área do litoral e da chamada Zona da Mata, o estabelecimento de grupos do tronco linguístico Tupi-Guarani. Mais para o interior nós vamos ter, por exemplo, o grupo G. O grupo G, que vai ser denominado pelos Tupi, vão ser chamados, eles têm um comportamento um pouco mais primitivo. Eles têm hábitos um pouco mais primitivos se comparados ao grupo dos Tupis que estavam no litoral, pessoal. Por essa razão, eles vão ser chamados pelos índios Tupi e depois também pelos colonizadores como Tapuias. Tapuias é o mesmo que bárbaro. Na língua tupi seria bárbaro. Por isso que aconteceu a famosa Guerra dos Bárbaros. Assunto este que nós já estudamos aqui no nosso curso. Você está lembrado que é um assunto muito importante, um assunto muito quente, que pode aparecer, eu aposto que vai aparecer na sua prova, um tema relatando a importância histórica da Guerra dos Bárbaros. Legal, então? Vamos que vamos, pessoal. Ainda tem mais algumas coisas para a gente falar na aula de hoje. As populações pré-duartinas. É isso aí, os grupos indígenas
que se estabeleceram no território de Pernambuco muito antes do advento da colonização, muito antes da chegada de Duarte Coelho, que foi o primeiro donatário de Pernambuco. Então são populações pré-duartinas. Quem são eles, pessoal? Tabajaras, Pancaruru e Caetés. Um detalhe interessantíssimo, um detalhe muito importante, é que Tabajaras e também Caetés foram grupos que desenvolveram a prática da antropofagia. Antropofagia, você está lembrado aí, você está lembrando do assunto, pessoal, que eu falei agora há pouquinho. A prática da antropofagia é a ingestão de carne humana. É o famoso canibalismo. Olha que a gente pode ver na tela aqui, tem um desenho mostrando aí para você o que era a chamada antropofagia indígena. Pois então, meus queridos, os Caetés, os Tabajaras também, os Caetés principalmente, eram grupos que praticavam rituais de antropofagia, rituais em que ocorriam grandes festividades com grande ingestão de bebidas alcoólicas, bebidas fermentadas, perfeito? Espécie de aguardente feito da mandioca. Eles faziam danças, tinham todo um ritual para devorar quem? Devorar quem? Os seus inimigos. Os inimigos que eram conquistados através das guerras viravam o quê? A refeição nesses verdadeiros banquetes humanos, que eram os rituais de antropofagia, que tinha também uma característica, vamos dizer assim, uma característica ligada a uma questão mágica, porque o fato de devorar o inimigo fazia com que esses grupos indígenas acreditassem que podiam também assimilar as características desse inimigo. Se o inimigo era um bom nadador, quem ingerisse suas partes iria se tornar também um bom nadador. Se o indivíduo era um grande guerreiro, a sua bravura, a sua coragem iriam para aquele que devorasse suas carnes. Portanto, até mesmo os inimigos devorados se sentiam honrados por serem mortos e devorados nesses rituais de antropofagia. Isso foi o que aconteceu, inclusive, com o primeiro bispo do Brasil, pessoal. O nome dele era Pero Fernandes Sardinha. Pois é, ele ia embora do Brasil para Portugal, pegou um navio, esse navio acabou naufragando, mas o Sardinha e alguns companheiros de navio conseguiram nadar até a praia, conseguiram escapar desse naufrágio. Porém, foram capturados por grupos de Caetés. E aí o que aconteceu? Você já sabe, né? O que aconteceu é que Sardinha e seus companheiros acabaram sendo devorados por esses índios, os Caetés. Isso acabou, inclusive, justificando a chamada Guerra Justa. A Guerra Justa que foi empreendida pelo capitão-general do Brasil, Mendes Sá, que praticamente exterminou a tribo dos Caetés. Porque existia uma brecha na lei, na legislação portuguesa, que determinava que os grupos indígenas que não aceitassem a colonização, que não aceitassem a catequização cristã, que atacassem os colonizadores e que principalmente praticassem a antropofagia, poderiam ser escravizados ou até mesmo dizimados. Foi o que aconteceu com os nossos amiguinhos aqui, Caetés antropófagos. Então esses grupos ameríndios, esses grupos indígenas, viviam basicamente em tribos. Essas tribos tinham as aldeias, as chamadas tabas. Perfeito? Havia então uma organização tribal. Tinha a chefia militar que cabia ao cacique e ao grupo de guerreiros. O cacique não decidia tudo sozinho, evidentemente. Perfeito? Havia então o grupo, a liderança militar que ficava na mão do cacique e de um grupo de anciãos e guerreiros da tribo. Havia a liderança religiosa
que era feita pelo Morobixaba, ou aliás, a liderança religiosa, era feita pelo pajé ou xamã. Morobixaba que eu falei era o cacique. Cacique, Morobixaba, pajé ou xamã, que era o responsável pela comunicação com os espíritos dos antepassados, os espíritos da natureza, e também era responsável por transmitir os conhecimentos para as novas gerações. Havia, portanto, uma organização tribal entre esses grupos. Outro detalhe importantíssimo, pessoal, é que não havia propriedade privada. Qual que era o mais importante bem que eles possuíam? A terra. Era da terra que eles retiravam as condições básicas para a sua sobrevivência. A caçada, a pesca, a coleta. Havia então propriedade coletiva. E eles vão partilhar a produção. A produção era partilhada. Esses grupos indígenas pré-duartinos em Pernambuco, outra característica importante, eram grupos seminômades. Não eram grupos que faziam grandes deslocamentos territoriais, mas também não eram grupos que estavam fixados numa só região, que estavam sedentarizados. Eram grupos seminômades que chegaram, inclusive, a praticar uma agricultura rudimentar, ou seja, uma agricultura primitiva, cultivando, entre outros, a mandioca, pessoal, a mandioca. E uma outra coisa importantíssima, que esses grupos praticavam a coivara. O que era a coivara, professor? Gente, denomina-se coivara a prática da queimada da terra para preparar o solo. Então esses grupos indígenas faziam a derrubada da mata, e em seguida eles ateavam fogo nessas árvores que haviam sido abatidas para preparar o terreno para depois semear. Tudo bem? E essa prática da coivara foi inclusive assimilada pelos portugueses. Quando os portugueses vêm para colonizar o Brasil, vêm para cultivar cana-de-açúcar, olha só, eles vão assimilar essa prática cultural indígena da queimada, ou seja, da coivara. Mas vamos lembrar também que esses grupos indígenas, apesar de praticarem uma agricultura primitiva, cultivando principalmente a mandioca, esses grupos eram basicamente de caçadores, pescadores e coletores. Está aqui para você, pessoal. Não esquecer dessa característica emblemática desses grupos indígenas pernambucanos, que habitaram a chamada pré-história de Pernambuco, que foi justamente a prática da antropofagia. Está aqui a galera fazendo churrasquinho humano, né? Eles estão aqui preparando o alimento. Estão aqui preparando o alimento, que são possíveis inimigos que foram mortos nesses rituais de antropofagia, ou seja, ingestão de carne humana. Bom, pessoal, 1500 é a chegada dos portugueses, os colonizadores portugueses, ao território que a gente conhece hoje como Brasil e Pernambuco, que é um estado da região nordeste do Brasil. Agora, atente para o seguinte aspecto muito importante. Entre 1500 e 1530, nós não vamos ter uma colonização sistemática das terras descobertas. O que vai acontecer basicamente nesses 30 primeiros anos da presença portuguesa em terras tupiniquins? Pessoal, o que vai acontecer é uma fase de reconhecimento do território. Os portugueses mandam várias expedições para fazer uma espécie de mapeamento, para evidenciar as possíveis potencialidades, para nomear os acidentes geográficos, ou seja, para que os portugueses pudessem conhecer o território. Eles chegam em 1500, em abril de 1500, chega a expedição de Pedro Álvares Cabral. Tem aí o Pero Vaz de Caminha, que era o escritor-mor da esquadra de Cabral, mas eles não sabiam ao certo o tamanho do território, tanto é que designaram este território com o nome de Ilha de Veracruz.
Esse era o primeiro nome que recebeu a terra. Depois passou a ser Terra de Santa Cruz, quando eles descobriram que isso não se tratava de uma ilha. Depois foi chamado também de Terra dos Papagaios. E por último, é que foi o nome adotado, acabou sendo Brasil. Tudo bem? Então, primeira fase é uma fase de reconhecimento, de mapeamento do território, de exploração do ponto de vista de analisar as potencialidades econômicas do território, e eles vão, através dessas expedições de mapeamento, de conhecimento da costa brasileira, lá por volta de 1503, vão evidenciar a existência em grande quantidade no litoral da madeira do pau-brasil, que eles, a propósito, já conheciam da Ásia. Então, nesse primeiro momento, que vão ser enviados para a América degredados, ou seja, pessoas que haviam cometido certos delitos em Portugal, eram lançadas, ou seja, abandonadas, degredadas em terras brasileiras para conviver entre os nativos e conhecer a língua dos índios, a língua tupi, que era falada pelos primeiros índios que entraram em contato com os colonizadores, que falavam a língua geral, chamado Nhengatu, era a língua geral falada pelos tupis. Então esses grupos vão começar a promover a extração de pau-brasil, pessoal. É a primeira atividade econômica desenvolvida pelos portugueses em terras tupiniquins, em terras que doravante seriam chamadas de Brasil. Como é que funcionava essa extração de pau-brasil, professor? Funcionava basicamente através do escambo. O que vem a ser o escambo? O escambo são trocas naturais. Nessas trocas naturais, os nativos cortavam a madeira, carregavam essas toras, levavam para as feitorias, que eram os grandes armazéns localizados no litoral, que serviam então para guardar a madeira, pau-brasil, e serviam também como postos de abastecimento para os navios que vinham de Portugal, faziam uma parada no litoral brasileiro para reabastecer com água, com víveres, isto é, com alimentos, e continuar a sua viagem em direção à África, em direção às Índias, ou seja, em direção à Ásia, perfeito? E em troca esses índios, por esse trabalho árduo desenvolvido na atividade exploratória do pau-brasil, eles recebiam, como você pode ver na imagem aqui, uma série de quinquilharias, bugigangas, como por exemplo, espelhos, facas, machado de ferro. Os índios brasileiros, pessoal, não conheciam instrumentos feitos de metal, beleza? Por isso que eu falei para vocês que na pré-história brasileira, a pré-história pernambucana, tem duas fases só. O paleolítico, que é a idade da pedra lascada, e o neolítico, que é a idade da pedra polida. Não teve a idade dos metais. Por quê? Porque quando os colonizadores chegaram aqui no Brasil, chegaram a essas terras tupiniquins, Pindorama, né, indígena, encontraram os índios que não conheciam objetos feitos de metal. Nessa primeira fase aqui, pessoal, 1500 a 1530, nós vamos ter atividades, vou até colocar aqui, o desenvolvimento de atividades extrativistas. Destaque aqui para o pau-brasil. Ou seja, nesses 30 primeiros anos, não tivemos uma colonização sistemática das terras brasileiras. O interesse português estava numa outra região do mundo nessa época. Eles tinham interesse nas Índias. Eles estavam concentrados nas Índias, onde exploravam as famosas especiarias. Legal? As especiarias eram temperos, canela, cravo, pimenta do reino, noz moscada, entre outros produtos. Nesse primeiro momento, podemos dizer que o Brasil fica relegado a um segundo plano. Só que durante essa fase, pessoal, vai acontecer contrabando. Sim,
os franceses começam a fazer contrabando do pau-brasil, vão começar a comercializar com grupos indígenas. Então surge daí uma rivalidade entre franceses que não haviam participado do Tratado de Tordesilhas, não reconheciam a legitimidade do tratado que dividiu o Novo Mundo entre Portugal e Espanha em 1494. Então os franceses começam a fazer incursões em várias partes do litoral brasileiro e vão fazer atividades econômicas com os índios, vão comercializar pau-brasil. Aí, diante dessa ameaça francesa de tomar a possessão de Portugal, que seria aqui a nossa América Portuguesa, o nosso Brasil, diante dessa ameaça e diante também do declínio do comércio das especiarias, o que vai fazer o rei de Portugal, Dom João III? O rei de Portugal, Dom João III, Dom João III era o rei de Portugal, que vai dar início à colonização efetiva desse território, 1530, enviando a expedição chefiada por Martim Afonso de Souza. Expedição esta que foi responsável por expulsar franceses do litoral, fundar vilas, investigar a potencialidade mineral do território, organizar bandeiras. Inclusive é Martim Afonso de Souza o fundador da primeira vila do Brasil, que foi no ano de 1532 a vila de São Vicente, no litoral do atual estado de São Paulo, pessoal. 2 anos depois, 1534, 2 anos depois da fundação da vila de São Vicente, 1534, o mesmo rei, Dom João III, o colonizador, promove o quê? A criação do sistema de capitanias hereditárias, pessoal. As capitanias hereditárias eram grandes lotes de terra que iam do litoral até a linha imaginária de Tordesilhas, e essas capitanias eram entregues a membros da pequena nobreza de Portugal. Esses indivíduos, os chamados donatários, teriam a missão de investir o dinheiro da sua família em atividades econômicas que fizessem prosperar as capitanias hereditárias, pessoal. São 14 capitanias, 15 lotes de terra que foram entregues a 12 donatários portugueses. Esses donatários eram fidalgos, ou seja, eram membros da pequena nobreza de Portugal que vinham para a América com a missão de fazer prosperar esse território. Pessoal, eram ao todo 14 capitanias. Quantas vocês acham que prosperaram das 14? Apenas 2 capitanias. As 2 capitanias prósperas foram a capitania de São Vicente, do donatário Martim Afonso de Souza, e a capitania de Pernambuco, que era do donatário Duarte Coelho. Qual o fator aí que a gente pode colocar que vai ajudar no desenvolvimento das capitanias de São Vicente e também de Pernambuco? Pessoal, gente, nessas 2 capitanias que obtiveram sucesso na colonização, no início, na implantação do regime das donatárias, foi principalmente o cultivo da cana-de-açúcar. Sim, a lavoura canavieira, a economia açucareira foi fundamental no desenvolvimento dessas 2 capitanias. Gente, a maioria das capitanias foi um fracasso por uma série de fatores. Falta de incentivo por parte da coroa lusitana, falta de iniciativa de alguns colonos, atritos diversos com os índios, com os franceses que atacavam no litoral. Então são muitos fatores que ajudam-nos a compreender por que razão
que as capitanias não deram tão certo assim, pessoal. Por outro lado, São Vicente e Pernambuco lucraram por conta do cultivo de cana-de-açúcar e também em razão das alianças militares que esses donatários, Martim Afonso e Duarte Coelho, fizeram com os grupos indígenas. Esses são fatores fundamentais que garantiram o sucesso da capitania de São Vicente e principalmente da capitania de Pernambuco, que a propósito foi a mais bem-sucedida das capitanias brasileiras durante o período de apogeu da exportação de açúcar. Legal, pessoal? Vamos então verificar o nosso aprendizado ao longo da aula de hoje, fazendo algumas atividades, algumas questões relativas à ocupação pré-colonial das terras pernambucanas. Vamos ver aí algumas questões que foram elaboradas pela nossa banca, a nossa banca examinadora, que vai elaborar as questões do seu concurso da Polícia Militar. Então você já fica aí antenado. Quais são as características, qual que é o modo de se elaborar questões dessa banca, e aí você fica fera para responder e não vai ter nenhuma surpresa desagradável, porque você está tendo uma preparação bastante condizente. Vamos lá? Primeira questão aqui, pessoal, em relação ao Paleolítico, é incorreto afirmar. Você lembra que Paleolítico é a primeira fase da pré-história. É chamado de Idade da Pedra Lascada. É a fase do nomadismo, os grandes deslocamentos em busca de alimentos. É a fase, basicamente, da caça, da pesca, da coleta. O homem não consegue produzir o seu próprio alimento. Não é isso? São algumas das características básicas aí do Paleolítico. Vamos lá, então? Alternativa A. Sua base econômica baseava-se nas atividades de caça, pesca e coleta. Atividades extrativas. Legal, verdade. Alternativa B. O controle do fogo durante o período, em parte, diminui a dependência do homem ao meio natural. Aí, o domínio do fogo foi legal, foi importante para os grupos humanos durante o Paleolítico? Sim, muito importante. Para se proteger dos animais, para promover o processo de cocção dos alimentos, poder cozinhar os alimentos. Legal, verdade aí, pessoal. Alternativa C. Os grupos humanos do período eram nômades e possuíam uma economia coletora de subsistência. Claro que sim. Viviam deslocando-se de uma área para outra em busca de novas fontes alimentícias. Alternativa D. A agricultura, a criação de animais e as atividades artesanais como fiação e cerâmica caracterizaram esse período. E aí? Lógico que não, né, gente? Essas são características do período neolítico, que é a outra fase da pré-história, quando se dá, por exemplo, o desenvolvimento da agricultura. Então, essa é a alternativa incorreta que a gente estava procurando, alternativa D. Mas vamos ver por que a E está correta? O matriarcado era a forma comum de organização social do período. Verdade. Então, a única incorreta aqui na primeira questão é a letra D. Vamos para a segunda questão, então, gente. Segunda questão, mais uma da nossa banca examinadora. Aí você vai percebendo as características, a forma de se cobrar os determinados conteúdos que essa banca costuma fazer. Vamos lá. No período histórico desenvolvido antes do aparecimento da escrita, a produção cultural humana era evidente. Sobre esse tipo de produção, assinale a alternativa correta. Olha só, a questão está falando sobre o período anterior ao advento da escrita. Como é que é chamado esse período mesmo? Denomina-se pré-história.
esse período tem uma grande produção cultural humana. Claro que sim, muita produção cultural. Tem as pinturas rupestres, tem as cerimônias fúnebres, os rituais funerários, a prática comunitária desses grupos humanos, ou seja, a produção cultural é muito grande nesse período. Vamos ver então. Estamos procurando a alternativa correta. Letra A. Não há registros dessa cultura pré-histórica, pois a inexistência da escrita inviabilizou esse registro. E aí? Essa afirmação é correta ou não? Claro que ela não é correta, pessoal. A inexistência da escrita não foi o fator que impediu o registro dessas produções culturais. Teve, por exemplo, as pinturas rupestres, gente. Você lembra aí das pinturas rupestres? São uma produção cultural. São uma evidência, um vestígio da passagem dos grupos humanos nos territórios em tempos pré-históricos. Letra B, pessoal. Restringiu-se ao espaço geográfico do continente africano. E aí, pessoal, só na África que tivemos registros da passagem do homem pré-histórico? Não! Tivemos na Europa, tivemos na Ásia, tivemos na Oceania, tivemos no Brasil, tivemos em Pernambuco, pessoal. Quantos sítios arqueológicos existem? Olha o Parque Nacional do Catimbau aí, pessoal. Então essa afirmação está incorreta. Letra C. Um dos exemplos mais conhecidos da produção cultural pré-histórica são as pinturas rupestres. Opa, beleza! Sem dúvida, pinturas rupestres retratando cenas do cotidiano e as atividades de caça. A magia simpática do homem pré-histórico. Letra C, correta. Vamos assinalar aqui. Mas a gente vai procurar entender por que a D e a E estão incorretas. Letra D, não há registro de produção cultural entre os povos da América pré-colombiana. O que é isso? Claro que sim. A pré-história americana é riquíssima. A pré-história brasileira é um idem. E a pré-história pernambucana também. Letra E. Na Europa, a pintura rupestre apagou outras manifestações do homem pré-histórico, como a cerâmica, a religiosidade e a música. Claro que não, pessoal. Claro que não. A alternativa correta, então, é a letra C. Muito bem. Mais uma questão. Mais uma vez a nossa banca, o PENet. Vamos lá, gente. Diz assim: os povos indígenas tiveram participação essencial nos processos de conquista e na colonização em todas as regiões da América. Na condição de aliados ou inimigos, eles desempenharam importantes e variados papéis na construção das sociedades coloniais e pós-coloniais. Legal, então falando da participação dos povos indígenas no processo de conquista e colonização das terras da América. Sobre a temática e a realidade apresentada no texto, assinale a alternativa correta. Alternativa A. Os maias organizaram durante o século XVI uma violenta reação à conquista espanhola. Bem, pessoal, quando da chegada do conquistador espanhol à América, essa importante civilização pré-colombiana já estava em sensível decadência. Então, eles não conseguiram, evidentemente, ter uma violenta resistência em relação à conquista espanhola. Incorreta afirmação. Letra B. Os povos Tapuia, diferentemente dos povos Tupi, fizeram alianças com os colonizadores portugueses. Pessoal, essa afirmação está falsa. Como você bem sabe, como você estudou no assunto Guerra dos Bárbaros, quem que eram os bárbaros? Eram os índios chamados pelos colonizadores, pelos cronistas da época de Tapuias. Eram índios habitantes do interior do território. Eles tinham um caráter mais belicoso, mais militarizado, enfrentaram mais
os conquistadores portugueses. Não é à toa que gerou uma guerra extremamente violenta e genocida, chamada Guerra dos Bárbaros, entre o final do século XVII e o início do século XVIII, dentro do contexto da expansão da atividade pecuária no sertão do Nordeste, sendo Pernambuco um dos principais palcos dessa guerra. Letra C. A ausência de povos indígenas no litoral da América Portuguesa facilitou o processo de conquista e colonização lusa na região. Incorreta, pessoal. Os primeiros índios que travaram contato com os colonizadores eram os índios do litoral, eram os índios do tronco linguístico tupi. Esses são os primeiros que entraram em contato com os portugueses. Inicialmente, contatos amistosos, durante a fase da extração do pau-brasil, e depois contatos conflituosos naquele contexto do início da colonização com o cultivo da lavoura de cana-de-açúcar. Legal? Letra D. Os incas só foram conquistados pelos espanhóis no final do século XVIII. Incorreto. Os incas, habitantes da Cordilheira dos Andes, na América do Sul, eles foram conquistados ainda durante o século XVI, pessoal. Durante o século XVI, que foram conquistados aí por Francisco Pizarro. Letra E, a gente já sabe por exclusão, a letra E é a nossa alternativa correta. Os tupis do litoral da América Portuguesa se dividiram. Uns se aliaram aos portugueses, enquanto outros se tornaram seus inimigos. A exemplo aí dos caetés. Você lembra? Os caetés, povos pré-duartinos, que praticavam a antropofagia, logo foram vítimas da chamada Guerra Justa. Foram escravizados e exterminados. Então, os índios tupis são os índios do litoral. Como eu disse para vocês, são os que primeiro travaram contato com os colonizadores portugueses. Alguns desses índios vão fazer alianças com os portugueses. Muitos deles, inclusive, vão ser catequizados pelos padres jesuítas. Outros vão fazer guerras com o grupo colonizador. E aí vão ser vítima da chamada Guerra Justa. Então, gente, está certa a alternativa aí. Mais uma questão chegando por aí, pessoal. Muito importante a questão. Diz o seguinte. Outra questão da nossa banca aqui, ó. Vai prestando atenção. O início da colonização portuguesa no Brasil, no chamado período pré-colonial, minha gente, 1500 a 1530, foi marcado pela, atenção, alternativa A, envio de expedições exploratórias do litoral e pelo escambo do pau-brasil. E aí, essas são características do período pré-colonial? Sim. É a fase de exploração do território para conhecimento, para fazer um mapeamento, para se verificar as potencialidades econômicas da nova terra e principalmente a fase que acontece a extração do pau-brasil com mão de obra indígena, chamado escambo. A alternativa correta, então, letra A de aprovação. Pessoal, na letra B tem plantio e exploração do pau-brasil associado ao tráfico africano. Olha só, tudo errado aqui, pessoal. Primeiro porque o pau-brasil planta nativa do território, não é isso? Se é nativo, vai ser plantado? Claro que não, só explorado. E qual que era a mão de obra usada mesmo na extração do pau-brasil? A mão de obra era o escambo indígena, trocas naturais. Tráfico africano? Não, o tráfico africano só a partir da implantação da lavoura de cana-de-açúcar. Letra C. Deslocamento para a América da estrutura administrativa e militar já experimentada no Oriente. Lógico que não, pessoal. Quem é que são enviados aqui para a América no período pré-colonial? São os degredados, são os lançados. Aquela galera que havia cometido pequenos delitos em Portugal, então vão pagar a sua pena onde? Aqui na América. Letra D.
fixação de grupos missionários de várias ordens religiosas para catequizar os indígenas. Não, pessoal. Os grupos religiosos, com destaque para os jesuítas, só vêm para a América Portuguesa a partir de 1549, com a chegada do primeiro governador-geral do Brasil, que foi quem? Tomé de Souza, o carinha que fundou Salvador, a primeira capital do Brasil. E na letra E, implantação da lavoura canavieira, apoiada em capitais holandeses. Pelo amor de Deus, o cultivo de cana-de-açúcar só vai começar a partir da implantação das capitanias hereditárias, principalmente em Pernambuco, com Duarte Coelho, tendo grande sucesso na lavoura de cana-de-açúcar, que tinha o apoio holandês. Mas isso já é no período da colonização, não é no período pré-colonial. Legal? Então a alternativa correta, a única, aliás, é a letra A, de aprovação. Mais uma questão da UPE-NET, pessoal, para você ficar ligado e conseguir assimilar o máximo de conhecimento para arrebentar, para estraçalhar. A gente vai destrinchar essa banca no dia da prova, pessoal. Pode ter certeza. Pernambuco foi uma das capitanias hereditárias que mais prosperou. Isso você está cansado de saber. A causa dessa prosperidade foi ou foram: letra A, extração do pau-brasil. Letra B, plantações de cana-de-açúcar. Letra C, a proximidade com a coroa portuguesa. Letra D, a intensificação do tráfico negreiro. Ou letra E, o desenvolvimento da pecuária. E aí, pessoal, qual que é a causa básica do sucesso que obteve a capitania de Pernambuco, cujo primeiro donatário foi Duarte Coelho? Se você respondeu as plantações de cana-de-açúcar, parabéns. Você está preparado aí para ter um grande resultado nas provas que vem aí, pessoal. Essa é a alternativa correta, a alternativa B. Legal então, pessoal? Muito bem. Chegamos então à reta final de nossa aula, onde a gente falou sobre a ocupação pré-colonial das terras pernambucanas. E a gente até falou um pouquinho sobre os povos nativos, o comportamento, a existência dos sítios arqueológicos. A gente falou também sobre o Parque Nacional do Catimbau. Falamos das populações pré-duartinas, que é muito importante para o seu estudo, hein? Pode aparecer um tema relativo a esse. E fizemos algumas questões sobre a ocupação pré-colonial das terras pernambucanas. Eu espero sinceramente que os senhores tenham gostado dessa aula e tenham assimilado o máximo de conhecimentos para que os senhores possam ter um grande resultado no dia da prova do concurso da Polícia Militar de Pernambuco. Um grande abraço para você, siga estudando com dedicação, com antecedência, com planejamento, com foco, que o resultado positivo, a sua conquista vai chegar. Até a próxima aí, pessoal. Valeu. Até mais.